Senhor presidente, colega e convidado, doutor e deputado Osmar Terra, eu estou aqui desde que começou essa sessão da CPI e as perguntas vão ser no final. Eu vou dizer o seguinte: primeiro, eu queria dizer que a mídia não é quem está provocando pânico nas pessoas. Quem está provocando pânico nas pessoas, quem está assustando, é uma coisa muito real. Mais de 500 mil de brasileiros e brasileiras que morreram da Covid-19, de morte evitável, gente. De morte evitável, que a gente sabe que se tivesse tido uma coordenação geral, que eu vi aqui o Vossa Excelência, o deputado Osmar Terra, dizer o seguinte, com as perguntas que fizeram, assim de cara: o presidente deve agir por instinto para conduzir a pandemia. 2, eu quero aqui parabenizar a senadora Soraya Tronic por mostrar que realmente a orientação do Supremo foi que seguisse a ciência e a Organização Mundial de Saúde. Se fala aqui que é muita decisão política, a decisão do presidente da República de não comprar vacinas em tempo hábil, de desrespeitar o distanciamento social, o lockdown, de não aglomerar, foi uma decisão política do presidente, porque ele insiste até hoje nessa tal de imunidade de rebanho, que é uma coisa grave. 2, eu queria dizer aqui, o senhor, Vossa Excelência, disse que era contra o lockdown e falou no exemplo da China. A China fez um lockdown de meses em Wuhan, uma cidade igual ou maior do que a população de Portugal. E os senhores imaginem onde começou essa pandemia se não tivesse fechado. E só tem 4.636 óbitos mesmo. Porque enquanto não tinha vacina, priorizaram o que já se sabe de anos, o distanciamento físico e social. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, só falar com o deputado Osmar Terra, que foi meu colega, o senhor disse, aqui eu observei, por exemplo, que nenhum país importante no mundo, para mim, eu já acho que todos os países, deputados, são importantes, e fizeram lockdown, não passaram mais do que 90 dias com suas escolas fechadas. São 26 países, é segundo a Unicef, 126 países que mantiveram suas escolas fechadas por mais de 3 meses. E o senhor falou aí, eu lhe digo o seguinte, quando eu for perguntar aqui, o senhor disse que a questão da escola, que o governo estava preocupado com a desigualdade social entre os alunos da escola privada e da pública. O senhor acha que convence quem com isso? Porque é um governo que não tem um plano econômico para gerar emprego e renda. Essa miséria a gente já tinha em 2019. O IBGE já mostrava mais de 30 milhões na extrema pobreza. E que concentra renda, e que desmonta a educação, a saúde, a assistência social, retirando os recursos, como a gente vê nos orçamentos. Então, essa história de não seguir a ciência, a Organização Mundial de Saúde, porque está preocupado com a desigualdade social, nunca se teve. É um governo que nem o aumento real do salário mínimo se dá. Outra coisa, quando o senhor falou sobre os abrigos dos idosos, os abrigos dos idosos é uma condição de vida de pessoas que têm outras cuidando. Não foi o governo estadual ou municipal que fechou. Agora, querer culpar os governadores e os municípios, os prefeitos, por essa gestão desastrada do presidente da República, que não é porque não sabe,
essa condução dele é intencional. Por isso que a gente chegou a mais de 500 mil de óbitos e vamos chegar a mais, se não conseguimos vacinar, porque todos nós sabemos que até conseguir vacinar pelo menos 70% da população, o vírus vai continuar circulando. Outra coisa que, Osmar, com todo o respeito, Vossa Excelência, o senhor usou aquele gráfico, a gente sabe, foi estudado, que o ano passado aquela curva desceu, porque, por incrível que pareça, naquela época a gente conseguia, em algumas cidades, manter o distanciamento social, o uso de máscara, só ir para o trabalho essencial, uma grande parte da população. E quando a população resolveu se aglomerar com incentivo do presidente da República, que até hoje aglomera, diz, vamos esquecer o passado. Como esquecer, senador Randolfo? Se quem errou no passado continua errando e morrendo mais gente. E essa decisão de deixar a população morrer é política e é do presidente da República, sim. Não adianta dizer. Estamos aqui todo dia discutindo medicamentos que em abril do ano passado a ciência já mostrava que não tinha eficácia terapêutica, e usando essa história de médico, a autonomia médica permite que você prescreva aquele medicamento que a ciência já provou que é eficaz para aquela patologia, insistindo em ivermectina, em cloroquina, esquecendo as vacinas. Eu digo o seguinte, não tem como negar, não adianta dizer qualquer coisa. Essa CPI, ela veio para mostrar o que a população ouvia falar. E hoje ela está provando com documentos que realmente nós chegamos a esse número de brasileiros e brasileiras que morreram da Covid, sem falar nos que estão morrendo de fome, gente. Então, dizer o seguinte, a pergunta para Vossa Excelência, Osmar Terra, o senhor reconhece que essa sua vinda aqui hoje, eu não considero um desserviço para o povo brasileiro que fica sem entender em quem acreditar. O senhor é um médico e fica aqui dizendo que que insiste na ivermectina, na hidroxicloroquina, e que acha que o presidente tem o direito de fazer o que quiser. O senhor não disse aqui ao povo brasileiro que a gente sabe por que dessa divisão. Se o Ministério da Saúde tivesse feito uma campanha na grande mídia, mostrando o que era necessário, brasileiros e brasileiras, enquanto não temos vacina para todos, mesmo eu sendo culpado, estou aqui pedindo desculpa ao povo brasileiro, de não ter comprado em tempo hábil, mesmo tendo os recursos. Agora eu quero dizer a vocês que até a gente conseguir vacinar os 70% do nosso povo, estou pedindo aqui que mantenha o distanciamento, quem pode, o senhor falou aí, tem gente que precisa trabalhar, realmente precisa, nas atividades essenciais. E por que as pessoas estão indo trabalhar? Porque no mundo todo se ofereceu auxílio emergencial decente, está aí os Estados Unidos, decente para as pessoas terem o direito de sobreviver, incentivar, estimular o financiamento das micro e pequenas empresas para manter os empregos. Então, Osmar, agora uma pergunta fora que eu disse, que o que eu vejo aqui é muito preocupante. Eu estou aqui desde 9 horas da manhã ouvindo voltar a isso, distanciamento, fulano fez, ciclano não fez. Oh, meu Deus, por favor. É claro que a mãe de família já fazia isso, mesmo sem entender de ciência. Sarampo em alguém, quando não tinha vacina, ficava no quarto trancado para não pegar nos irmãos. Esse vírus circulando. Não tem como essa CPI não provar quem são os culpados. Ações e omissões e chegam ao governo federal, que não assumiu o controle, e não foi por causa dessa ADI, não.
que a gente, como leu Soraya e eu li, os estados e o município participaram. Graças a Deus, os estados brasileiros, quando viram que o presidente da República não ia tomar nenhuma conduta, resolveu fazer algo, porque eles estão, principalmente o município, não é um número. Ele sabe o nome daquela mãe que está pedindo socorro para o filho dela. Então, eu perguntaria, o senhor insiste que existe esse tratamento precoce e que a hidroxicloroquina tem eficiência para a Covid-19? E o senhor ainda insiste em dizer que o distanciamento, não aglomerar, o uso de máscara não é essencial para a gente ter um número de óbitos cada vez maior, porque vocês podem maquiar o que quiserem. Mas o número de óbitos de brasileiros e brasileiras, o número de órfãos, que a gente já está aqui estudando como proteger esses órfãos, tem culpados, sim. Tem culpados, sim. E essa CPI está escancarando, com papéis, com documentos, provando à população por que chegamos a isso. Então, as perguntas são essas. Primeiro, o senhor me desculpe, foi meu colega deputado, eu também sou médica, e digo o seguinte, acho que isso aqui foi um desserviço, porque o senhor insiste nessa história de dizer que o presidente não tem culpa, que ele age por instinto. Por instinto. Isso é muito grave, gente. Não obedece à ciência, não obedece à Organização Mundial de Saúde, como está aqui provado, como a colega falou, e ainda insiste em medicamentos. Meu Deus, gostaria muito que tivesse medicamentos para isso, mas com certeza não tem, e já se sabe desde abril do ano passado. Mulheres na ciência são 32 instituições, todas já estudaram. Tudo bem que alguém errou no início, porque todo mundo estudou essas drogas. Mas agora que tem certeza, insiste em enganar o povo. Para mim, o mais grave não são as hepatopatias, né, as sequelas, os problemas cardíacos dessas drogas. É a falsa ilusão que se dá ao povo brasileiro que, tomando esses medicamentos, ou não tem a doença e, se tiver, não se agrava. A única coisa que resolve tudo desse país se chama vacina. Vacina para todos é quem vai alavancar essa economia. País doente não resolve os seus problemas econômicos. Senhor presidente, colega e convidado, doutor e deputado Osmar Terra, eu estou aqui desde que começou essa sessão da CPI e as perguntas vão ser no final. Eu vou dizer o seguinte. Primeiro, eu queria dizer que a mídia não é quem está provocando pânico nas pessoas. Quem está provocando pânico nas pessoas, quem está assustando, é uma coisa muito real. Mais de 500 mil de brasileiros e brasileiras que morreram da Covid-19 de morte evitável, gente. De morte evitável, que a gente sabe que se tivesse tido uma coordenação geral, que eu vi aqui o Vossa Excelência, o deputado Osmar Terra, dizer o seguinte, com as perguntas que fizeram, assim de cara. O presidente deve agir por instinto para conduzir a pandemia. 2, eu quero aqui parabenizar a senadora Soraya Tronic por mostrar que realmente a orientação do Supremo foi que seguisse a ciência e a Organização Mundial de Saúde. Se fala aqui que é muita decisão política. A decisão do presidente da República de não comprar vacinas em tempo hábil, de desrespeitar o distanciamento social, o lockdown, de não aglomerar, foi uma decisão política do presidente, porque ele insiste até hoje nessa tal de imunidade de rebanho, que é uma coisa grave. 2, eu queria dizer aqui, o senhor, Vossa Excelência, disse que era contra o lockdown,
e falou no exemplo da China, a China fez um lockdown de meses em Wuhan, uma cidade igual ou maior do que a população de Portugal. E os senhores imaginem onde começou essa pandemia se não tivesse fechado. E só tem 4.636 óbitos mesmo. Porque, enquanto não tinha vacina, priorizaram o que já se sabe de anos, o distanciamento físico e social. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, só falar com o deputado Osmar Terra, que foi meu colega, o senhor disse, aqui eu observei, por exemplo, que nenhum país importante no mundo, para mim, eu já acho que todos os países, deputados, são importantes, e fizeram lockdown, não passaram mais do que 90 dias com suas escolas fechadas. São 26 países, isso é segundo a Unicef, 126 países que mantiveram suas escolas fechadas por mais de 3 meses. E o senhor falou aí, eu lhe digo o seguinte, quando eu for perguntar aqui, o senhor disse que a questão da escola, que o governo estava preocupado com a desigualdade social entre os alunos da escola privada e da pública. O senhor acha que convence quem com isso? Porque é um governo que não tem um plano econômico para gerar emprego e renda. Essa miséria a gente já tinha em 2019. O IBGE já mostrava mais de 30 milhões na extrema pobreza. E que concentra renda, e que desmonta a educação, a saúde, assistência social, retirando os recursos, como a gente vê nos orçamentos. Então, essa história de não seguir a ciência, a Organização Mundial de Saúde, porque está preocupado com a desigualdade social, nunca se teve. É um governo que nem o aumento real do salário mínimo se dá. Outra coisa, quando o senhor falou sobre os abrigos dos idosos, os abrigos dos idosos é uma condição de vida de pessoas que têm outros cuidando. Não foi o governo estadual ou municipal que fechou. Agora, querer culpar os governadores e os municípios, os prefeitos, por essa gestão desastrada do presidente da República, que não é porque não sabe. Essa condução dele é intencional. Por isso que a gente chegou a mais de 500 mil de óbitos e vamos chegar a mais se não conseguirmos vacinar, porque todos nós sabemos que até conseguir vacinar pelo menos 70% da população, o vírus vai continuar circulando. Outra coisa que, Osmar, com todo o respeito, Vossa Excelência, o senhor usou aquele gráfico, a gente sabe, foi estudado, que o ano passado aquela curva desceu, porque, por incrível que pareça, naquela época a gente conseguia, em algumas cidades, manter o distanciamento social, o uso de máscara, só ir para o trabalho essencial, com uma grande parte da população. E quando a população resolveu se aglomerar com incentivo do presidente da República, que até hoje aglomera, diz, vamos esquecer o passado. Como esquecer, senador Randolfo? Se quem errou no passado continua errando e morrendo mais gente. E essa decisão de deixar a população morrer é política e é do presidente da República, sim. Não adianta dizer, estamos aqui todo dia discutindo medicamentos que em abril do ano passado a ciência já mostrava que não tinha eficácia terapêutica, e usando essa história de médico, a autonomia médica permite que você prescreva aquele medicamento que a ciência já provou que é eficaz para aquela patologia. Insistindo em ivermectina, em cloroquina, esquecendo as vacinas. Eu digo o seguinte, não tem como negar, não adianta dizer qualquer coisa. Essa CPI, ela veio para mostrar o que a população ouvia falar.
E hoje ela está provando com documentos que realmente nós chegamos a esse número de brasileiros e brasileiras que morreram da Covid, sem falar nos que estão morrendo de fome, gente. Então, dizer o seguinte, a pergunta para Vossa Excelência, Osmar Terra, o senhor reconhece que essa sua vinda aqui hoje, eu não considero um desserviço para o povo brasileiro que fica sem entender em quem acreditar. O senhor médico, e fica aqui dizendo que que insiste na ivermectina, na hidroxicloroquina, e que acha que o presidente tem o direito de fazer o que quiser. O senhor não disse aqui ao povo brasileiro que a gente sabe por que dessa divisão. Se o Ministério da Saúde tivesse feito uma campanha na grande mídia, mostrando o que era necessário, brasileiros e brasileiras, enquanto não temos vacina para todos, mesmo eu sendo culpada, estou aqui pedindo desculpa ao povo brasileiro de não ter comprado em tempo hábil, mesmo tendo os recursos. Agora eu quero dizer a vocês que até a gente conseguir vacinar os 70% do nosso povo, estou pedindo aqui que mantenha o distanciamento, quem pode, o senhor falou aí, tem gente que precisa trabalhar, realmente precisa, nas atividades essenciais. E por que as pessoas estão indo trabalhar? Porque no mundo todo se ofereceu auxílio emergencial decente, está aí os Estados Unidos, decente para as pessoas terem o direito de sobreviver, incentivar, estimular o financiamento das micro e pequenas empresas para manter os empregos. Então, Osmar, agora uma pergunta fora que eu disse que o que eu vejo aqui é muito preocupante. Eu estou aqui desde 9 horas da manhã ouvindo voltar a isso, distanciamento, fulano fez, ciclano não fez. Oh, meu Deus, por favor. É claro que a mãe de família já fazia isso, mesmo sem entender de ciência. Sarampo em alguém, quando não tinha vacina, ficava no quarto trancado para não pegar nos irmãos. Esse vírus circulando. Não tem como essa CPI não provar quem são os culpados. Ações e omissões e chegam ao governo federal que não assumiu o controle e não foi por causa dessa ADI, não. Que a gente, como leu Soraya e eu li, os estados e o município participaram. Graças a Deus, os estados brasileiros, quando viram que o presidente da República não ia tomar nenhuma conduta, resolveu fazer algo, porque eles estão, principalmente o município, não é um número. Ele sabe o nome daquela mãe que está pedindo socorro para o filho dela. Então, eu perguntaria, o senhor insiste que existe esse tratamento precoce e que a hidroxicloroquina tem eficiência para a Covid-19? E o senhor ainda insiste em dizer que o distanciamento, não aglomerar, o uso de máscara não é essencial para a gente ter um número de óbitos cada vez maior, porque vocês podem maquiar o que quiser. Mas o número de óbitos de brasileiros e brasileiras, o número de órfãos, que a gente já está aqui estudando como proteger esses órfãos, tem culpados, sim. Tem culpados, sim. E essa CPI está escancarando, com papéis, com documentos, provando à população por que chegamos a isso. Então, as perguntas são essas. Primeiro, o senhor me desculpe, foi meu colega deputado, eu também sou médica, e digo o seguinte, acho que isso aqui foi um desserviço, porque o senhor insiste nessa história de dizer que o presidente não tem culpa, que ele age por instinto. Por instinto. Isso é muito grave, gente. Não obedece à ciência, não obedece à Organização Mundial de Saúde, como está aqui provado, como a colega falou, e ainda insiste em medicamentos. Meu Deus, gostaria muito que tivesse medicamentos para isso, mas com certeza não tem, e já se sabe desde abril do ano passado. Mulheres na ciência são 32 instituições, todas já estudaram.
Tudo bem que alguém errou no início, porque todo mundo estudou essas drogas. Mas agora que tem certeza, insiste em enganar o povo. Para mim, o mais grave não são as hepatopatias, né, as sequelas, os problemas cardíacos dessas drogas. É a falsa ilusão que se dá ao povo brasileiro que, tomando esses medicamentos, ou não tem a doença e, se tiver, não se agrava. A única coisa que resolve tudo desse país se chama vacina. Vacina para todos é quem vai alavancar essa economia. País doente não resolve os seus problemas econômicos.